Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. Eu trabalhava como porteiro noturno em um prédio comercial antigo no centro de São Paulo. O edifício tinha 14 andares, mas só funcionavam empresas até o 10º. Os outros andares estavam vazios fazia anos, desde um incêndio pequeno que aconteceu ali na década de 90. Pelo menos era isso que diziam. Meu turno começava às 22 horas e terminava às 6 horas. Durante a madrugada, o prédio ficava completamente silencioso. Só o barulho do relógio da recepção, o zumbido das lâmpadas fluorescentes e, às vezes, o som do elevador velho descendo sozinho. No começo eu achava normal. Prédio antigo faz barulho mesmo. Até aquela noite. Era uma terça-feira chuvosa. Não apareceu quase ninguém depois das 23 horas. Por volta das 2h40 da manhã, eu estava vendo vídeos no celular quando ouvi o elevador social chegando no térreo. Jim. Olhei automaticamente para a porta, esperando alguém sair. Nada. As portas abriram devagar, e não tinha ninguém lá dentro. Fiquei irritado porque aquilo acontecia às vezes. O elevador subia e descia sozinho por falha elétrica. Apertei o botão para fechar e voltei para a bancada. Menos de 5 minutos depois. Jim. De novo. Dessa vez o elevador de serviço. Quando as portas abriram, senti um cheiro estranho. Não era esgoto nem mofo. Era cheiro de fumaça, fumaça de coisa queimada. Olhei o painel do elevador. 14º andar. Meu estômago gelou. O 14º andar estava interditado fazia anos. Nem botão funcionava mais. Levantei na hora e fui até o painel externo. A luz do 14 estava acesa, piscando fraco. Eu lembro perfeitamente da sensação porque comecei a suar frio instantaneamente. Peguei o rádio para chamar o segurança da Rua dos Fundos, mas só veio chiado. Aí ouvi passos lentos vindo de dentro do elevador. Só que não tinha ninguém ali. Os passos eram pesados, como alguém usando sapato molhado. Taque, taque, taque. E pararam exatamente na minha frente. Eu não conseguia me mexer. O cheiro de fumaça ficou mais forte. Meus olhos começaram a arder. Então ouvi uma voz baixa, rouca, quase cochichando. Ainda tem gente aqui. Aquilo não parecia uma pergunta normal. Parecia confusão, como alguém perdido. Eu saí andando para trás sem tirar os olhos do elevador vazio. Meu coração batia tão forte que chegava a doer. Quando cheguei perto da mesa da recepção, todas as luzes piscaram ao mesmo tempo. E apagaram. O prédio inteiro ficou escuro. Na mesma hora, ouvi vários passos correndo lá dentro da recepção. Não era uma pessoa só. Pareciam várias. Eu entrei em desespero. Peguei a lanterna embaixo da bancada e comecei a iluminar o corredor. Nada. Mas os passos continuavam. Correndo. Subindo a escada. Descendo. Batendo nas paredes. E junto deles, vozes. Gente tossindo. Gente gritando. Como se houvesse um incêndio acontecendo em algum lugar do prédio. Eu tentei abrir a porta da rua para sair dali, mas a fechadura eletrônica travou. A luz de emergência ainda não tinha ligado e eu fiquei preso no escuro escutando aquilo tudo ecoando pelos andares. Então o elevador tocou de novo. Jim. A luz interna dele acendeu sozinha no meio da escuridão. E tinha alguém lá dentro. Uma mulher. Parada. Toda escura, como se estivesse coberta de fuligem. Ela estava imóvel, olhando direto para mim. Eu juro pela minha vida, eu conseguia ver os olhos dela brilhando no escuro. A mulher levantou lentamente o braço, apontou para trás de mim, e falou: "Ele ainda está aqui." Senti uma respiração quente bem no meu ouvido. Muito perto. Perto demais. Uma voz masculina sussurrou:
Abre a porta. Eu gritei e me joguei contra a saída. A fechadura destravou na mesma hora e eu caí na calçada debaixo da chuva. O segurança dos fundos veio correndo porque ouviu meu grito. Quando olhamos de volta pro prédio, todas as luzes estavam normais. O elevador parado no térreo. Vazio. Na manhã seguinte, contei tudo pro zelador antigo. Achei que ele fosse rir da minha cara. Mas ele ficou quieto. Depois perguntou: a mulher tinha o rosto queimado? Eu disse que sim. Ele respirou fundo e falou uma coisa que até hoje me arrepia. No incêndio dos anos 90, morreram presos no 14º andar uma recepcionista e um técnico de manutenção. O técnico foi encontrado perto da porta corta-fogo. A recepcionista morreu dentro do elevador. Trabalhar na portaria noturna é uma prova de resistência psicológica. A madrugada em um prédio antigo tem vida própria. As tubulações estalam, o vento assobia no poço dos elevadores e o silêncio é tão pesado que você começa a ouvir coisas. Eu achava que era só privação de sono. Meu nome é Roberto, tenho 45 anos, e fui porteiro de um edifício tradicional na região de Santa Cecília, em São Paulo, por quase uma década. Até a noite em que o elevador de serviço trouxe algo que não era do nosso mundo. Era uma madrugada de terça-feira, chovendo fino, daquelas noites em que a rua fica deserta e o reflexo dos postes no asfalto molhado parece cenário de filme. O prédio tinha 12 andares e 2 subsolos de garagem. Faltavam 10 minutos para as 3 da manhã. Eu estava na guarita, tomando um café forte para espantar o sono, com os olhos fixos nos monitores de segurança. Tudo estava em paz, até que o painel digital do elevador de serviço no térreo acendeu sozinho. Ninguém entrava ou saía a essa hora. O prédio era habitado majoritariamente por idosos. Olhei para o monitor da câmera interna do elevador. A imagem estava limpa, mostrando a cabine vazia de aço escovado. No painel acima da porta, os números vermelhos começaram a descer. 10, 9, 8. Alguém havia chamado a cabine para a garagem. Acompanhei a descida pelos números. Térreo. Subsolo 1. Subsolo 2. O elevador parou no último nível da garagem. Fiquei aguardando a imagem de alguém entrar pela câmera, mas a tela deu uma piscada forte de estática, cobrindo a imagem de chuviscos cinzas. Foi então que o indicador de andar no painel físico da portaria enlouqueceu. O número vermelho do subsolo 2 apagou e, no lugar, surgiu um traço e o número 7, menos 7. Não existia subsolo 7. O prédio acabava no 2. A fundação inteira não passava daquilo. Um frio cortante subiu pelas minhas pernas. O motor do fosso roncou de um jeito bizarro, um som grave que fez o chão da guarita vibrar, como se estivesse puxando uma carga pesada demais. O elevador estava subindo. Subsolo 2. Subsolo 1. Térreo. O sino metálico tocou, plim. As portas de correr do saguão principal se abriram lentamente. Eu congelei na cadeira da guarita, olhando através do vidro blindado. O cheiro foi a primeira coisa que chegou até mim pelo vão do passa-volumes. Era um odor nauseante de poeira antiga, ferrugem, enxofre e algo azedo, parecido com lixo hospitalar. A luz dentro do elevador, que antes era uma lâmpada fluorescente branca e fria, agora irradiava um tom amarelo sujo, doentio. O que estava lá dentro não era o interior da cabine. As paredes de inox haviam sumido. O que eu vi através da porta aberta no saguão do meu prédio era a continuação de um corredor de concreto sujo, iluminado por lâmpadas que piscavam em uma escuridão sem fim. O chão estava coberto de uma poeira escura, parecendo fuligem. Do fundo daquele corredor impossível, uma figura começou a caminhar em direção às portas abertas no meu saguão. Era um homem alto, vestindo um terno que parecia ter saído da década de 70, mas as roupas estavam rasgadas e cobertas daquela mesma poeira preta. Quando ele chegou perto da luz do saguão, meu estômago despencou. O rosto dele era completamente cinza, encovado, e os olhos. Os olhos não tinham a parte branca, eram 2 buracos escuros e vazios. Ele parou exatamente no limite, onde o chão do saguão de granito encontrava o chão de concreto daquele lugar. Ele não tentou sair.
Apenas virou aquele rosto cadavérico na direção da minha guarita, cravando aqueles buracos escuros em mim. Ele levantou uma mão de dedos anormalmente longos e ossudos, segurando a porta do elevador para que ela não fechasse. A voz dele não soou no ar, ecoou direto dentro da minha cabeça, arranhada e sufocada, como se ele estivesse com a garganta cheia de areia. Você chamou o elevador para Sete Além, porteiro. Há muitos quartos vazios aqui embaixo. A gente está esperando. Eu não consegui gritar. Minhas mãos tremiam tanto que eu derrubei a caneca de café, estilhaçando a porcelana no chão. O barulho alto do vidro quebrando quebrou o transe. O homem recuou um passo para trás, engolido pelas sombras daquele corredor. As portas do elevador bateram com uma força absurda, raspando o metal. A luz do painel piscou e voltou a marcar térreo. O monitor da câmera clareou, mostrando a cabine de inox completamente vazia e limpa. Passei o resto da madrugada trancado no banheiro da guarita, segurando um cacetete, suando frio até o sol nascer e o zelador chegar para o turno da manhã. Fui embora e nunca mais pisei naquele quarteirão. Pedi demissão por telefone. O zelador depois me disse que revisaram as câmeras porque eu deixei o posto abandonado. Ele falou que eu fiquei parado encarando o elevador vazio por 10 minutos antes de correr para o banheiro. Mas eu sei o que eu vi, e principalmente, sei o que eu cheirei. Há andares e cidades debaixo dos nossos pés que não estão em nenhuma planta de engenharia. E, às vezes, as portas se abrem para os dois lados. Meu nome é Ricardo. Tenho 34 anos e moro no mesmo prédio desde que me mudei para São Paulo, há 9 anos. É um prédio antigo, daqueles de tijolinho à vista, construído nos anos 70, no bairro de Perdizes. Nunca gostei muito do lugar, mas o aluguel é bom e a localização compensa. Até aquela noite de julho do ano passado. Eu tinha saído para beber com os amigos depois do trabalho. Voltei por volta das 2h40 da manhã. Chovia fraco, aquele chuvisco que deixa tudo molhado e brilhante. Quando entrei no hall, o porteiro estava lá, como sempre. Seu nome era Valdemar. Um senhor de uns 60 e poucos anos, calvo, com uma cicatriz grande no pescoço que ele dizia que era de um acidente de moto na juventude. Trabalhava no prédio havia mais de 15 anos. Era quieto, educado, mas nunca chegava a ser simpático. Naquela noite ele estava sentado na cadeira de madeira atrás do balcão, olhando fixo para a porta de vidro. A luz da luminária dele estava mais fraca que o normal, quase amarelada. Quando passei, ele me cumprimentou com a voz rouca. Boa noite, seu Ricardo. Chegando tarde hoje. É. Dia complicado. Tudo bem por aqui, Valdemar? Ele demorou uns 2 segundos para responder. Tempo suficiente para eu notar que ele não piscava. Tudo tranquilo. Só. Toma cuidado com o elevador hoje. Tá com um problema. Franzi a testa. O elevador daquele prédio sempre teve problema, mas nunca ouvi o Valdemar me avisar disso antes. Dei boa noite e fui em direção ao elevador. Quando apertei o botão, escutei ele falar baixinho, quase para si mesmo. 3º andar. Não para no 3º. O elevador chegou. Entrei. As portas fecharam e eu apertei o 7. Enquanto subia, senti um frio estranho na nuca. O elevador parou no 3º andar. As portas abriram sozinhas. Não tinha ninguém no corredor. Só a luz piscando no teto, como sempre. Apertei o botão para fechar várias vezes. As portas demoraram, mas fecharam. O elevador continuou subindo. Cheguei no meu andar, tomei banho e fui dormir. Mas não consegui pegar no sono direito. Por volta das 4 horas, acordei com o interfone tocando. Era aquele barulho antigo, estridente. Levantei e atendi. O alô? Silêncio do outro lado. Depois, a voz do Valdemar, baixa. Seu Ricardo. O moço do 302 desceu agora. Disse que vai dar uma volta. Mas ele não desceu pelo elevador. Senti um arrepio. O 302 era o apartamento da Dona Lourdes, uma senhora que morava sozinha. Ela tinha morrido há quase um ano.
O apartamento estava vazio desde então. Valdemar, você tá bem? Perguntei. Ele não respondeu. Só desligou. Fiquei acordado o resto da madrugada. Quando o dia clareou, desci. Valdemar estava no mesmo lugar, na mesma posição de quando eu cheguei. Parecia que não tinha se mexido a noite inteira. Os olhos dele estavam fundos, com olheiras roxas. Valdemar, o que foi aquilo do interfone? Ele me olhou como se não entendesse. Depois sorriu de um jeito que não era dele. Eu não te liguei, seu Ricardo. Eu não saí da cadeira a noite toda. Naquele momento eu senti um cheiro estranho. Como terra molhada misturada com algo doce, podre. O mesmo cheiro que senti no elevador na noite anterior. Depois disso, comecei a reparar em coisas. O Valdemar às vezes aparecia no turno diurno e noturno sem dormir. Os outros moradores comentavam que ele falava sozinho. Uma vez, a faxineira jurou que viu ele conversando com alguém no hall às 3 horas da manhã. Mas não tinha ninguém lá. 2 semanas depois, aconteceu o pior. Eu cheguei de novo tarde da noite. Valdemar estava de costas, olhando pro quadro de chaves. Chamei ele 2 vezes. Quando virou, o rosto dele estava diferente. A cicatriz no pescoço parecia mais vermelha, inchada, como se tivesse acabado de abrir. Os olhos estavam completamente brancos. Sem pupila. Ele sorriu e falou com uma voz que não era a dele. Era mais jovem. Mais fina. Ricardo, você não devia ter voltado pro prédio. Ela tá esperando no 3º andar desde 2018. Eu só tô segurando ela aqui embaixo para não subir. Senti as pernas moles. Quem é você? Perguntei, recuando para a porta. Ele inclinou a cabeça, como se escutasse algo. Eu sou o que sobrou do Valdemar. Ele morreu em 2019, no plantão da noite. Ataque cardíaco. Ninguém soube. Eu só peguei o lugar dele. Alguém tem que ficar na portaria, né? Senão as coisas que moram aqui sobem. Ele deu um passo na minha direção. O cheiro de terra podre ficou insuportável. Corri para a rua. Passei a noite num hotel. No dia seguinte, quando voltei, tinha um novo porteiro. Um rapaz novo, de uns 25 anos. Ele me disse que o Valdemar tinha pedido demissão de repente, sem explicar nada. Só deixou um bilhete. Não me procurem. E não parem no 3º. Até hoje, quando volto para casa depois da meia-noite, eu subo pelas escadas. Mesmo morando no 7º andar. E às vezes, quando passo pelo 3º, escuto o barulho de uma cadeira de madeira rangendo no corredor vazio. Como se alguém estivesse sentado lá, esperando o próximo plantão. Meu nome é Cláudio. Trabalhei como porteiro noturno por quase 12 anos num condomínio de classe média na zona norte de São Paulo. Já vi de tudo: morador brigando bêbado, polícia entrando de madrugada, vazamento, incêndio pequeno, gente surtando no hall. Mas o que aconteceu comigo em 2022 foi a única coisa que me fez largar o emprego sem nem pegar aviso prévio. O prédio tinha 2 blocos e uma garagem subterrânea enorme. Meu turno era das 19 horas às 7 horas. Depois das 2 da manhã, ficava um silêncio absurdo naquele lugar. Nem carro passava na rua. Numa quinta-feira de chuva, por volta das 3h10, eu estava sozinho na portaria assistindo TV baixinho quando ouvi o interfone da garagem tocar. Isso já era estranho. Ninguém usava aquele interfone naquele horário. Atendi. Portaria. Silêncio. Achei que fosse trote de algum morador bêbado. Ia desligar quando ouvi uma mulher respirando do outro lado. Respirando forte. Como se estivesse cansada. O alô? Falei de novo. A mulher respondeu baixinho. Ele entrou aí? Na hora pensei que fosse briga de casal. Quem? Ela demorou alguns segundos para responder. O homem molhado. Senti um arrepio imediato porque estava chovendo muito naquela noite, mas eu não tinha visto ninguém entrando. Falei que não tinha entrado ninguém e perguntei qual apartamento ela era.
A linha ficou muda. Desligou. Fiquei encucado, mas continuei meu trabalho. Uns 10 minutos depois, as câmeras da garagem começaram a falhar. A imagem piscava, ficava cheia de chiado e voltava. Até que uma das câmeras congelou. Era a câmera do segundo subsolo. E tinha alguém parado lá. Um homem. Muito alto. Parado bem no meio da vaga 27. A cabeça baixa. A roupa completamente encharcada. A imagem da câmera era ruim, mas dava para ver água pingando dele no chão. Peguei o rádio e chamei o vigia que fazia a ronda externa. Sem resposta. Tentei ligar no celular dele. Nada. Aquela sensação ruim começou a crescer no peito. Eu lembro porque meu braço inteiro ficou arrepiado. Continuei olhando para a câmera. O homem não se mexia. Nem 1 centímetro. Então a imagem travou por uns 2 segundos. Quando voltou, ele estava mais perto da câmera. Meu sangue gelou. Não dava para entender como ele tinha chegado ali sem aparecer andando. As luzes da garagem começaram a piscar no monitor. Aí o interfone tocou de novo. O mesmo da garagem. Atendi imediatamente. Dessa vez tinha barulho de água escorrendo. E uma voz masculina, grossa, falando muito perto do aparelho. Ela ainda tá escondida aí em cima? Eu desliguei na hora. Nisso, o elevador social começou a descer sozinho. No painel apareceu S2. Segundo subsolo. Eu fiquei olhando o elevador chegar no térreo pelo monitor interno. Quando a porta abriu, não tinha ninguém. Mas o chão do elevador estava molhado. Como se alguém tivesse acabado de sair dali. E tinha pegadas de água. Pegadas grandes. Saindo do elevador e indo em direção à portaria. Eu levantei devagar da cadeira tentando enxergar pelo vidro da cabine. As pegadas paravam exatamente do lado de fora da minha porta. Como se alguém estivesse ali parado. Me olhando. Só que eu não via ninguém. Aí ouvi 3 batidas no vidro. Toque, toque, toque. Eu congelei. Porque o vidro estava vazio. E as batidas continuaram. Lentas. Sempre no mesmo lugar. Então o monitor da garagem voltou sozinho. O homem estava lá de novo. Mas agora a câmera mostrava o rosto dele. Pálido. Olhos fundos. E a boca aberta demais, como se a mandíbula estivesse quebrada. Na tela apareceu uma coisa pior ainda. Atrás dele estava o vigia do prédio. Parado. Imóvel. Molhado também. Só olhando para a câmera. Corri para trancar a porta da portaria e ligar para a polícia. Enquanto discava, ouvi passos molhados andando no hall. Passos pesados. Lentos. Parando bem na frente da cabine. A maçaneta começou a mexer devagar. A luz caiu. O prédio inteiro ficou escuro. Naquele instante eu ouvi uma voz de mulher bem perto do meu ouvido. Não abre. Ele procura gente viva. Eu juro que senti alguém segurando meu braço. Mesmo sem ter ninguém ali. Fiquei ajoelhado no chão da portaria até a luz voltar uns 2 minutos depois. Quando tudo acendeu, não tinha ninguém no hall. Nenhuma pegada. Nada. O vigia apareceu pela entrada principal logo depois, branco de medo. Disse que apagou durante a ronda perto do segundo subsolo e acordou sentado na escada de emergência sem lembrar de nada. Na manhã seguinte, fui conversar com o síndico antigo. Contei tudo. Ele ficou quieto um tempão antes de perguntar. O homem parecia afogado. Eu disse que sim. Então ele contou uma coisa que ninguém no prédio sabia. Antes daquele condomínio existir, ali funcionava um estacionamento clandestino. Em 1998, durante uma enchente, um homem morreu preso no subsolo junto com a filha pequena. Os 2 corpos só apareceram 3 dias depois. Pedi demissão na mesma semana. E até hoje, quando chove forte de madrugada, eu desligo o celular. Porque às vezes ainda recebo ligação de número desconhecido. E quando atendo, só escuto água pingando.
Passava um pouco das 13h30 da madrugada. Eu estava organizando as correspondências do dia seguinte para não cair no sono, quando o bip do interfone da mesa central ecoou pela guarita. Olhei para o painel identificador. Era o apartamento 144, no 14º andar. Achei estranho. A dona daquele apartamento, uma senhora de idade chamada Dona Eugênia, tinha falecido no hospital 3 dias antes. O imóvel estava trancado, aguardando os parentes de fora virem buscar as coisas. Atendi, esperando ouvir apenas a estática de um fio em curto-circuito devido à umidade da chuva. Portaria. Boa noite. Gilberto falando. O que veio do outro lado da linha me fez largar a caneta. Não era chiado. Era o som nítido de uma respiração pesada, cansada, seguida pelo barulho de alguém arrastando chinelos de pano contra o chão de taco de madeira. Seu Gilberto. A voz era fraca, rouca, mas inconfundível. Era a voz da Dona Eugênia. Tem um homem parado no meu corredor. Ele está batendo na minha porta com muita força. Avisa para ele ir embora, por favor. Eu estou com medo. O meu corpo inteiro arrepiou. A caneca de café quase escapou da minha mão. Eu sabia, com absoluta certeza, que não tinha como ter ninguém naquele apartamento. Tentei manter a voz firme, achando que era algum trote de mau gosto de algum vizinho ou alguém que tinha conseguido entrar no prédio sem eu ver. Dona Eugênia, a senhora está aí dentro? Eu vou verificar nas câmeras agora mesmo. A ligação caiu com um clique seco. Liguei imediatamente o monitor principal na câmera do corredor do 14º andar. A imagem em preto e branco mostrava o corredor longo, com as portas alinhadas. Ficava tudo na penumbra, já que os sensores de presença só acendiam as lâmpadas fortes se houvesse movimento. E as luzes do corredor estavam todas apagadas. Não havia homem nenhum batendo em porta nenhuma. O corredor estava completamente deserto. Respirei fundo, tentando me convencer de que o interfone antigo do prédio tinha dado um cruzamento de linha com outro apartamento, ou que a fiação velha estava pregando uma peça. Foi quando a luz do sensor de presença, bem em frente à porta do 144, acendeu. Na tela do monitor, vi a lâmpada do corredor iluminar o espaço vazio. Não havia ninguém ali. Mas, um segundo depois, a câmera registrou a maçaneta da porta do 144 girar devagar. A porta pesada de madeira maciça se abriu de dentro para fora, revelando o breu absoluto do apartamento vazio. Nenhum vulto saiu. Mas o sensor de presença seguinte, a 3 metros da porta, acendeu. Depois o próximo. E o próximo. As luzes do corredor foram se acendendo em uma linha perfeita em direção ao elevador social, como se alguém invisível estivesse caminhando a passos lentos por ali. O indicador do elevador social na minha guarita acendeu. Alguém tinha apertado o botão para chamar a cabine no 14º andar. Eu não conseguia tirar os olhos do monitor. O elevador subiu, parou no 14, e as portas se abriram. O sensor de presença do teto da cabine detectou o movimento. As portas fecharam. No painel da portaria, o número começou a descer. 14, 11, 8, 5, térreo. O elevador parou no meu andar. O aviso sonoro ecoou pelo saguão de entrada, bem atrás da minha guarita blindada. As portas de inox se abriram. Eu virei o pescoço devagar, olhando pelo vidro. A cabine estava totalmente vazia. Mas, no mesmo instante em que a porta abriu, o tapete de entrada do saguão abaixou levemente em 2 pontos, como se 2 pegadas invisíveis estivessem pressionando o tecido. O sensor de presença da portaria acendeu. Um vento absurdamente gelado, com cheiro de mofo, cânfora e velas, passou pelo vão do passa-volumes da guarita, apagando instantaneamente o meu aquecedor elétrico. O bip do interfone tocou mais uma vez, me fazendo dar um pulo da cadeira. Olhei para o painel. Era o apartamento 144 de novo. Atendi com a mão congelada pelo medo. Desta vez, não havia voz de senhora. Era apenas o som do vento uivando forte e um sussurro distante, que parecia vir de muito longe. Obrigada por abrir a porta, seu Gilberto. Eu já consegui sair. A linha ficou muda. Olhei para o portão social de ferro da rua. Ele bateu sozinho com força, fazendo o vidro da guarita vibrar.
No dia seguinte, os parentes da dona Eugênia vieram pegar a chave para retirar os pertences. Eu fiz questão de subir com eles. O apartamento estava exatamente como ela tinha deixado antes de ir para o hospital: lençóis cobertos, poeira fina sobre os móveis e as janelas trancadas por dentro. Mas, no meio da sala, perto do tapete, estava o par de chinelos de pano dela, virado em direção à porta de saída. Eu continuo trabalhando à noite, mas mudei de condomínio. Hoje, trabalho em um prédio moderno, onde tudo é controlado por biometria e automação. Mas toda vez que um elevador desce sozinho na madrugada e abre a porta sem ninguém dentro, eu dou 2 passos para trás e rezo para quem quer que esteja ali dentro passar direto por mim.